Boa noite, amados irmãos. Novamente voltando com vocês. É um prazer estar nesta terça-feira na sua casa, podendo compartilhar com você da palavra de Deus. E esperamos mais uma vez abençoá-los, edificá-los com a pregação da palavra do nosso Deus, assim contribuindo para a edificação da igreja, mesmo que à distância. Louvamos muito a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, enquanto chegam para juntos, assim compartilharmos a palavra do Senhor. Nós queremos agradecer os que já estão entrando, os que estão em conexão com a gente, já estão ligados, nossos irmãos que já entraram, aí o pastor Figueiredo dando boa noite. Agradecemos muito pelo amado irmão estar conosco. Também o Ayrton Gaspar, a Régia Silva, muito boa noite também. Deus abençoe ricamente. Também, deixa eu ver quem mais aqui. Irmã Lucélia Monteiro, José Lima, também conosco. E agradecemos a Deus, claro, pela vida de cada um dos irmãos. Hoje nós vamos compartilhar o Salmo 129, o Salmo de adoração ao nosso Deus, um Salmo que nos traz uma boa edificação para as nossas vidas. O Salmo escrito há tanto tempo atrás, mas que parece que serve para os nossos dias atuais, como se fosse escrito agora nesses últimos dias. É algo que nos fortalece, que nos edifica, que nos dá sabedoria para lidar também com a adversidade. Com certeza vai nos abençoar mais uma vez. Também agradecendo aqui a irmã Juraci, dando boa noite aos amados, a irmã Isabel, deixa eu ver quem mais está conosco. Carlos Marinho, meu amado, também agradeço pela sua participação conosco, está nos acompanhando e louvando a Deus, pela vida de cada um. Nós vamos ouvir uma música enquanto os irmãos chegam e logo depois a gente vai meditar na palavra do Senhor.
Santo Espírito, do meu louvor, tu és digno, porque nossos passos guiaste à luz, fizeste-nos vir a cruz, enches a vida de amor e razão, faz-nos brilhar em meio à escuridão, digno és, Espírito. Digno és, triuno Deus. Digno és, triuno Deus. Digno é o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de toda a honra e de toda a glória, e com certeza este cântico nos inspira para poder também compartilhar a pregação da palavra de Deus com os irmãos. Quero agradecer ainda os que ainda não falei, né? A irmã Semilene está conosco, o irmão Edemir, a Josemilda, a Rebeca, irmã Diana. Também agradecemos pela presença, a irmã Zilda, muito bom estar conosco, irmã. Irmão Franciclélio assistindo com a família, né? Todos ligados lá, irmão Franciclélio, eu agradeço pela sua participação, está nos assistindo, acompanhando. Vânia Batista, irmã Rose, irmã Cristina, irmã Milene, são vários irmãos que entraram agora há pouco, que vão compartilhar conosco desse devocional, desse momento de pregação da palavra de Deus. Também a Cristiele, né? Cristiele, junto com a sua família, agradecemos também pela participação. Ao irmão Clairto, que também está conosco, dando boa noite aí para os amados irmãos. Aqui a Rose, rapaz, pulou na hora que eu ia ver, também dando boa noite, né? Dando boa noite para todos os irmãos que estão conosco, estão assistindo e acompanhando aí as mensagens que temos abordados aqui nestes salmos. Só lembrando os irmãos, né, que não têm acompanhado, estão gravados demais, você pode procurar aí no Facebook. Nós estamos dando uma sequência de mensagens nos salmos, do Salmo 120 até o 134. São cânticos de adoração ao nosso Deus, conhecido como cânticos de romagem, ou também cânticos dos degraus. Lembrando que eram aqueles cânticos que o povo judeu, os peregrinos que subindo a Jerusalém cantavam na caminhada, ou seja, nas estradas até chegar em Jerusalém, adorando o nosso Deus. Entre esses cânticos, cânticos de agradecimento, cânticos de súplica, cânticos de sofrimento, e acho que um que nós vamos ver hoje, esse Salmo 129, é também um cântico de recordação e de libertação que o povo de Deus recebeu do nosso Senhor Jesus, concedendo a eles então a vitória nas lutas. Quero compartilhar com os irmãos então, você busque a sua Bíblia aí, se já não estiver com ela, abra no Salmo 129 e nós vamos compartilhar esse Salmo 129 com a igreja para edificar os amados irmãos, onde quer que estejam. E você compartilhe também com outras pessoas, com certeza ajudará na vida de muitas pessoas que estão meio aflitas, desanimadas, precisando de uma palavra eterna, uma palavra de conforto e de carinho. Então, Salmo 129. Creio que todos aqui, agradecendo a irmã Margarete também, que entrou agora, irmão Nonato, boa noite, meu amado, que Deus abençoe. E os que eu não falei agora, falo no final. Claudemir também,
e a Ellen, né, que Deus abençoe lá em Taumaturgo. Não sei se meu primo já entrou por aí, mas se entrar, já vou agradecer desde agora. A irmã Ângela, também acabou de entrar. A Leninha, estou vendo por aqui também, está nos acompanhando. Saudade do Vitor, do Elias. Fico só ouvindo a voz deles aqui pela rede social, né? Deus abençoe. Irmã também Eda e a irmã Mônica. Vamos lá, Salmo 129. Já baixei o som aqui para a gente ler. Então diz assim o Salmo 129. Depois eu agradeço os demais irmãos que estão conosco. Muitas vezes me angustiaram, desde a minha mocidade, Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou a corda dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que secam antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Não vos abençoamos, em nome do Senhor. Vamos orar. Grandioso Deus, Pai Santo e Soberano, muito obrigado, Pai, por nos conceder a Tua palavra, de preservá-la e, tendo chegado até nós, ó Deus, e pelo Teu Santo Espírito nos iluminar para compreendê-la, para poder praticá-la, Senhor, para Te agradar, para reconhecer o Teu grande favor sobre nossas vidas. Muito obrigado pelos exemplos que já temos do passado, que traz também conforto para nós, tanto nos ensinando o que devemos fazer para a Tua glória, como nos mostrando o que também não Te agrada. Pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez nesta noite, com a Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, no nome santo de Jesus, é que oramos agradecidos. Amém, Senhor. Salmo 129, ele conta o sofrimento de Israel, que passou por várias perseguições, mas também ele enfatiza a vitória que Israel teve sobre os seus inimigos. Este salmo pode ser comparado à vida de alguns dos crentes no mundo hoje. Ele também pode ser um exemplo para nós dos sofrimentos que nós passamos, dos sofrimentos que nós enfrentamos, das lutas e tribulações que vamos passar por aqui, mas que também vamos vencer. Ele nos ensina que aqui no mundo nós podemos sofrer, nós podemos passar por perseguições, mas também a vitória é certa diante de Deus. O que o Senhor Deus nos garante a vitória, que é certo que a história tem os seus altos e baixos, tem suas dificuldades, mas que principalmente o final dessa história é um final feliz, um final baseado nas promessas do Senhor. Então, o meu propósito é mostrar que este salmo é um salmo de consolo a Israel, mas que serve também para a igreja hoje. É um salmo que consola o povo de Deus no passado, mas que também traz para nós um grande consolo e alívio nos dias que estamos vivendo. Como é esse consolo? Como ele pode ser visto aqui neste salmo? Eu posso destacar pelo menos 3 maneiras como nós vemos o consolo de Deus para as nossas vidas. Primeiro, no livramento de Deus. Depois, na justiça de Deus. E por último, no juízo de Deus. É certo que o Salmo nos mostra um consolo. A ideia, claro, é consolar o povo de Deus das perseguições que eles vinham passando. E Deus nos consola livrando na angústia. E é bom citar isso aqui, grifar isso. Deus nos consola livrando na angústia e não da angústia.
É certo que nós vamos passar por angústias, é certo que nós vamos passar por aflições, é certo que nós vamos enfrentar a adversidade. E como eu já disse em outras oportunidades, Deus nunca nos enganou disso. Deus nunca tentou amenizar a nossa dificuldade neste mundo. Pelo contrário, sempre deixou muito claro. E o salmista também nos mostra isso aqui, quando ele começa o salmo dizendo: muitas vezes me angustiaram, muitas vezes eu passei por angústia, muitas vezes eu passei por dificuldades e lutas tremendas, né? Eu passei sim por angústia. E ele está fazendo aqui uma alusão às angústias pelas perseguições que Israel passou desde cedo. Ele faz uma comparação dizendo: desde a minha mocidade, desde jovem, desde ainda muito tempo eu já estava enfrentando angústias. Estas angústias, lembrando que está falando do povo de Deus, podemos lembrar das perseguições que o povo de Deus enfrentou pelo Egito, depois de José, ou depois de Faraó, que não conhecia José. Ele enfrentou também as perseguições, o povo de Deus, pela Babilônia, aquele grande e poderoso rei chamado Nabucodonosor, que levou cativo o povo de Deus. Foi angústia, foi perseguição. Podemos lembrar da perseguição pelos medo-persas, que foi feita por Dário, ou que fez com que o povo sofresse também muito. E eles enfrentaram estas dificuldades, e o salmista diz: todos não prevaleceram. Foram muitas as perseguições. Versículo 2, ele diz: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Desde muito cedo, o povo de Deus enfrentou as lutas e perseguições, e nós acrescentamos aqui o que ele fala com ênfase: angústias, mas de todas eles foram libertos. Podemos lembrar dos faraós que perseguiram Israel. Podemos pensar exatamente na passagem do Mar Vermelho, quando os carros, os cavaleiros, o exército de Faraó ficou no mar, ou foi tragado pelas ondas, e o povo passou tranquilamente, não prevaleceram. Podemos lembrar que Nabucodonosor também foi humilhado e a Babilônia destruída, não prevaleceu. Os medo-persas foram vencidos e Dário morto. Todos que se levantaram, todos que alçaram contra o povo de Deus, que se levantaram contra Israel, não prevaleceram. Deus os livrou de todos. Foram grandes as angústias, mas todos que se levantaram contra Israel não tiveram proveito. Assim também acontece com a igreja. Mesmo que venhamos a passar por angústias, por provações, como passou Moisés na perseguição dos exércitos, como passou Daniel na cova dos leões, como passou Sadraque, Mesaque e Abednego quando foram lançados na fornalha de fogo, como passou o Senhor Jesus na cruz, não venceram, nunca prevaleceram. Na verdade, esses sofrimentos, estas dificuldades e angústias que eles enfrentaram, no caso do nosso Senhor Jesus, de suar sangue, de enfrentar a cruz, serviu para a nossa vitória. Como Isaías diz, o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz, nos deu a liberdade. Então o Senhor nos livra, ou o Senhor nos fará sempre prevalecer quando se levantar a tribulação, a perseguição ou a angústia contra nós. Não importa a angústia que estejamos passando, não importa as lutas que nós temos que enfrentar, Deus nos faz prevalecer. Deus nos fará passar por todas elas. Eu gostaria de acrescentar alguns salmos que apresentam isso. Veja o Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, ele vai acrescentar nesta ideia de que nós prevaleceremos, não importa qual seja a luta.
34, versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as nossas aflições, mas a ideia não é focar nas muitas aflições, é focar que Deus nos livre de todas. Olha outro salmo que também nos mostra essa verdade. Salmo 118, versículo 13, que diz assim, Salmo 118, 13, ele diz: empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me amparou. Tentaram me derrubar, e foi com violência. O Senhor não permitiu. O Senhor me fez prevalecer. E posso lembrar do que Jó diz um pouco mais atrás, no capítulo 5. Vamos ver 3 versículos aqui, Jó, capítulo 5, versículo 17 ao 19. Ele diz assim: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e suas mãos curam. De 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. Veja que é o próprio Senhor Deus que nos permite passar por essas angústias, essas lutas. Como Jó diz aqui, ele abre a ferida e ele mesmo cura. Mas ele nos protege, ele nos guarda, ele nos livra na angústia. Ele realmente nos faz prevalecer. Nós podemos lembrar de outra pessoa que tem grande influência para a igreja e para as nossas vidas, do apóstolo Paulo. O que ele diz em 2 Timóteo 3, versículo 11. Ele também vai falar das angústias, das perseguições. Ele diz: as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. De quantas angústias o Senhor já tem te livrado? De quantas angústias você já tem passado? Por quantas angústias a gente já passou e podemos olhar para trás e dizer: elas não prevaleceram contra nós? Creio que é mais uma. Mais uma angústia, mais uma aflição, mais uma luta, mais uma tribulação que não prevalecerá contra o povo de Deus. Jamais prevalecerá. Era isso que o salmista estava agradecendo. O Senhor nos livra na angústia. É claro ver que ele consola o seu povo. É na angústia que eu vou te dar mais sabedoria, conhecimento, experiência. E essa experiência vai servir para outros, mas você não ficará nessa angústia. A angústia não te fará parar. Ele nos livra na angústia. E creio que ele já nos livrou de muitas. Mas a outra maneira também que Deus nos consola, baseado no Salmo, é que ele nos consola justificando no sofrimento. Ou ele nos justifica dentro desse sofrimento, e os versículos 3 e 4 também apresentam isso. Veja que ele diz: mas o Senhor é justo. E ele está fazendo agora uma analogia ao seu próprio corpo como a terra que é arada. Ele diz: o Senhor é justo. E ele vai dizer aqui, versículo 3, sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Ele faz uma comparação, uma analogia, dizendo que abriram longos sulcos, como o arado assim faz na terra, e abriram longos sulcos no seu dorso, ou seja, nas suas costas. Quando ele está falando isso, ele está fazendo uma comparação dos sofrimentos que ele passava. E quando se arava a terra, ficava aquelas longas valas ou sulcos onde era plantado a semente. E assim ficava o dorso ou as costas daqueles que sofriam as chicotadas, aqueles que sofriam
injustamente por causa da sua fé, aqueles que não negavam a sua fé e que tinham vários sofrimentos, e a gente pode comparar isso com o mesmo sofrimento de Jesus. É bom lembrar que as chicotadas que Jesus sofreu, chicotes com tiras de couro, que na ponta tinha tanto pedaços de ossos como também alguns pedaços de metais que arrancavam sua pele e perfurava o seu corpo. Eram esses longos sulcos que o salmista está falando aqui. É claro, uma sombra daquilo que o Senhor Jesus vinha sofrer por nós. Mas mesmo dentro deste sofrimento, diz o salmista, o Senhor é justo. Ou seja, ele fará justiça, ele não deixará isso impune, ele com certeza fará com que a justiça sobressaia. Isso o salmista apresenta como o cortar a corda dos ímpios. Ele diz, ele cortou a corda dos ímpios. Ou seja, ele não permitiu que o sofrimento se tornasse permanente, ou que os justos continuassem a praticar injustiça. Cortar a corda dos ímpios aqui também era uma alusão à corda que amarrava o boi ao arado. Quer dizer, Deus nos livra das nossas cargas. Ele cortou a corda dos ímpios para não mais colocar uma carga pesada continuamente sobre nós. Ele é justo. Mesmo que a carga seja pesada, uma hora ele corta a corda e retira a carga. Ou seja, a vida cristã ela tem cargas, tem lutas, tem tribulações. E Jesus deixou isso claro quando ele diz, tome a sua cruz e siga-me. Mateus capítulo 16, verso 24. Tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. Tem uma carga a servir ao Senhor. É uma carga que é mais leve, mas que ele corta essas cordas da carga. E ele não permite que a gente leve essa carga completamente. Por isso que a própria Bíblia vai dizer que nós devemos também ajudar a levar a carga uns dos outros. Gálatas 6 e 2. Podemos contribuir para tornar a carga dos outros mais leve. Podemos compartilhar desta carga. Mas o Senhor corta a corda dos ímpios. E todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus, também a Bíblia diz que serão perseguidos. Todos que querem viver de acordo com as Escrituras vão sofrer, de fato, um peso grande da carga que é ser fiel a Deus, que é obedecer a sua palavra. Mas esse Deus que é justo, nos justifica. E Ele nos coloca sobre os nossos lombos, sobre as nossas costas, uma carga que é incomparável. Que por mais que a gente sofra muito nesta vida, que por mais que a gente carregue um peso por longo tempo, será incomparável a carga que o Senhor já nos concede em Jesus Cristo. Eu gosto do texto que aparece lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 8, e termina no 18. Ele vai mostrar que nós temos, de fato, nessa vida cristã, uma carga a ser levada, mas ela não se compara à carga que o Senhor tem nos concedido. 2 Coríntios, capítulo 4, começando no versículo 8, Paulo nos diz assim, ele fala das nossas lutas, quando ele diz, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Está falando da carga que temos que levar neste mundo, da carga que é servir ao Senhor, se identificar com Ele. Mas ele vai concluir esta passagem a partir do versículo 16, dizendo assim, esta carga não se compara ao que o Senhor já nos deu. Ele diz,
Por isso, versículo 16, não desanimamos. Mesmo com toda a luta, o Senhor vai nos consolar com a sua justiça. E Ele vai dizer assim, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. E ele diz, não atentando ou não olhando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Olha como ele nos consola como um juiz justo. Ele diz que a carga que nós estamos levando não se compara ao eterno peso de glória que temos já em Cristo Jesus. Não se compara a glória eterna com a carga que eu e você temos levado, com a luta que nós estamos enfrentando, com o perigo, com a espada, com as potestades, os principados. Nada disso se compara ao eterno peso de glória. Porque é um peso de glória eterno. Não se compara. Ele é justo. E se ele observa as nossas cargas e vê que elas são grandes, ele alivia, ele distribui entre a igreja. Mas ele já nos concede também para justificar a cada um de nós um eterno peso de glória. Ele é justo. Ele consola. Essa é a segunda maneira que ele consola o seu povo. A terceira maneira que Deus consola é julgando quem nos persegue. E aqui é como se o próprio Salmo dissesse o que também o Novo Testamento diz, quando Paulo fala que a vingança, ou escreve que a vingança pertence ao Senhor Deus, que a vingança pertence a Jesus. Ele também nos consola julgando quem nos persegue. Voltando para o Salmo 129, ele começa a demonstrar isso a partir do versículo 5, quando começa a dizer o texto, sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, todos que aborrecem a cidade de Deus. Sejam envergonhados. Ele continua dizendo, sejam como a erva dos telhados que secam antes de florescer, ou com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços do que ata os feixes. E aqui ele está falando de juízo. Ou seja, eles receberão o castigo que merecem. Eles que nos fizeram sofrer, que nos perseguiram. E está falando todos os inimigos de Deus, ou todo mundo que conspira contra a igreja de Deus, que tenta nos fazer parar, que tenta nos esmorecer, que tenta nos entristecer, eles pagarão, eles perecerão, eles receberão o castigo que merece. E como diz o salmista, primeiro vergonha e fuga serão repelidos. Serão repelidos. Também eles são de pouca duração, como a erva do telhado, que nasce rápido, mas não floresce, não dá fruto, não vai para frente, não tem permanência. Parece muito duro, parece muito forte, mas é só no início e depois são ceifados. Seus frutos serão poucos, não enche a mão, o fruto da maldade não enche a mão do que colhe e não consegue nem colocar nos braços daquele que é o segador, o ceifeiro. Como ele diz no verso 7. Eles receberão com certeza o juízo de Deus, o julgamento de Deus, e não receberão, como ele diz no versículo 8, as bênçãos do Senhor. Eles não são abençoados, eles não podem receber a bênção de Deus, mas ele diz, nós sim, nós temos a bênção do Senhor. Por mais que o nosso inimigo produza alguma coisa contra nós, será logo queimado pelo fogo, será dissipado, será destruído, não prevalece,
O Senhor julgará os nossos inimigos. O Senhor julgará o mundo que se levanta contra a sua igreja. O Senhor julgará os ímpios. E veja como a Bíblia descreve isso no Salmo 37, voltando para ele. Nos versículos 1 e 2, a Bíblia descreve da seguinte forma. Salmo 37, verso 1 e 2. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Dentro em breve o Senhor julgará quem nos faz o mal, quem nos persegue. O Senhor julgará e eles cairão por terra. Ou seja, ele protege o seu povo e os inimigos não prevalecem de fato. Olha o que aparece também no Salmo 92, versículo 7. Salmo 92, verso 7. Diz o texto da palavra de Deus: ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante, ou não muito distante, serão destruídos para sempre. O Senhor protege o seu povo. O Senhor julga os ímpios. O Senhor faz com que o joio que nasce no meio do trigo seja lançado no fogo, mas o trigo ele recolhe no seu celeiro. Ou a ideia, lógico, do texto é que os ímpios sofrerão penalidades eternas, mas o trigo, os filhos de Deus, irão para o celeiro de Deus, o céu. É ou não um grande consolo saber que Deus nos livra na angústia? É ou não um grande consolo saber que Deus nos justifica no meio do sofrimento? É ou não um grande consolo saber que Deus julga quem nos persegue? E o bom é que o julgamento de Deus é perfeito. Ninguém vai ficar com nenhum problema no coração, dizer, eu julguei errado, eu pensei errado. É Deus quem julga. É um grande consolo que ele nos traz neste salmo. Deus consola o seu povo. Não se desespere, não se precipite, não fique preocupado com as perseguições, não fique alarmado com as lutas e tribulações que nós enfrentamos nessa vida. Elas fazem parte para que a nossa fé se fortaleça, para que a gente saia mais aprovado e mais experiente também para ensinar a outras pessoas. Que este consolo sirva para a sua vida. Deus consola o seu povo. Que Deus abençoe a você e a cada um dos irmãos que estão acompanhando conosco com esta palavra que nos traz, com certeza, um alívio, um consolo, mas não só um consolo temporário, mas um consolo eterno. Um consolo que nos mostra a sua grandeza, a sua soberania sobre tudo que há neste mundo. Deus abençoe a sua vida.
Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, que este consolo traga para você um alívio, saber que o Senhor nosso Deus já nos concedeu um eterno. Isso me chama muita atenção e eu fico maravilhado quando a Bíblia nos mostra isso, um eterno peso de glória acima de toda comparação. Não tem comparação com o que Deus já nos tem concedido. Como a própria Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu quero também compartilhar aqui as bênçãos, dos irmãos. Primeiro irmão Edson Rodrigo botou vários textos que a gente citou aqui. Realmente nos traz esse consolo do que Deus afirma e decretou na sua palavra e que está acontecendo e que se cumprirá cabalmente tudo que as Escrituras nos trazem. Também agradecer aqui pelo que a irmã Régia estava falando, dizendo que o Laércio assistiu hoje. Deus abençoe a vida dele, que essa palavra toque em seu coração e que ele volte o mais rápido para os caminhos de Deus, pois o tempo se aproxima. Então louvamos a Deus por ter acompanhado conosco e Deus abençoe ricamente sua vida, sua família. A todos os irmãos que acompanharam e que estão conosco, a cada dia que podemos nos encontrar, só tenho a louvar e engrandecer o nome de Deus. Nosso irmão Francilébio também, outros irmãos aqui que têm mandado o seu recado, agradecendo ao Senhor pela palavra. Nós louvamos a Deus sim pelo consolo que a sua palavra e o seu Espírito nos concede. Então, deixa eu ver se eu não falei aqui o nome de alguém para ninguém ficar chateado. Nunes eu não conheço Nunes, mas agradecemos por estar conosco. Talvez até saiba quem é, mas como no Facebook aparece um pouco resumido, às vezes não dá para saber. Deixa eu ver, João Mariano também. Ceissa Araújo, a irmã Clícia, acho que a irmã Ieda já falei. Deixa eu ver, faltou alguém? Acho que não, Se faltou, mesmo assim nós queremos agradecer a presença de cada um de vocês, desejar a todos sempre as bênçãos do alto, as bênçãos do Senhor. É Ele que nos consola, Ele que nos conforta, Ele que nos dá a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Louvamos a todos os irmãos, a Deus pelas suas vidas, que Deus continue a fortalecer e logo a gente possa estar unidos no templo. Estou com uma saudade muito grande de estar em comunhão com os irmãos. Só na próxima quinta-feira a gente vai dar continuidade, vamos para o Salmo 130, que também tenho certeza que ele vai ser de grande bênção para as nossas vidas. Aos demais irmãos, só o nosso agradecimento e que cada um fique na paz do Senhor, com as misericórdias, o amor e a graça do nosso Deus sejam multiplicadas em cada uma das nossas vidas. Amém? Então, boa noite a todos e até a próxima oportunidade, se assim Deus o permitir.